Então, bom dia, bem-vindos ao roteiro A Natureza Entre Nós. Estamos aqui no alto da serra, no limite da freguesia, nesta bela terra, que é Valverde, e vamos então iniciar o nosso roteiro. Vocês de seguida vão visitar a capela e a envolvente da capela, cuja recuperação foi feita assim. Foi em 2013 que mais ou menos se concluiu, quer dizer, continua em obras, mas que se concluiu os arranjos exteriores, e foi assim. As pessoas, em troca de uns petiscos e de umas litrosas, ao fim de semana juntavam-se, fosse o polícia, fosse o professor, fosse o engenheiro, fosse o pedreiro, juntavam-se todos e vocês vão ver o que lá está feito. A parte difícil das pessoas aqui era a água. É um lugar sem água potável. A água tinha que ser recolhida. Naqueles tempos mais antigos, era naquela encosta da serra. As pessoas aqui viviam maioritariamente da agricultura, especialmente a cultura do olival. Foi muito positivo e estou a sentir já muitas saudades, apesar de ainda não ter terminado, mas vamos sentir um vazio enorme, que isto foi muito bom, porque saímos de casa, convivimos, tínhamos belas festas de aniversário que algumas nunca tinham tido, que as pessoas estão a recordar momentos antigos, momentos verdadeiros, momentos reais, foi tudo o que passou por nós. É a primeira imagem de Nossa Senhora que tem mais de 100 anos. A promessa foi cumprida e construiu uma ermida que a São Pedro dedicou. Todo o povo de Valverde para sempre irá recordar este gesto do passado. Rainha do Santíssimo Rosário, rogai por nós. Temos que aqui falar sobre os casamentos tradicionais de Valverde. Que todos nunca se tratou assim aquela intenção. Depois fui para a tropa. Tivemos um convívio muito bom, foi um grupo muito bom, muito unido e não fizemos tudo o que pensámos fazer porque não houve tempo. E do que é que a senhora mais gostou? Olha, foi tudo. Eu gostei de tudo. Mas assim uma coisa mais. O que é que foi mais importante na sua vida no projeto? Assim uma coisa. Olha, nem sei bem o que é que ia dizer, mas quando nós entramos eu gostava muito, era do computador. É da minha sobrinha, a filha do meu irmão, não pode. Então, pois, está claro. Isto é turbisco. E depois a gente faz assim, Sim. tira isto tudo e depois dá para atar. Ah! E isto aqui é o que está ali nas vassouras, para tudo, para o saco, Usava-se como se usa o cordel agora. Agora se usa o cordel, é tudo antigo, tudo assim, tudo assim de fiado, assim, ó. Depois secava-se e depois isto atava, para atar. Muito bem, sim senhora. Isto dá para atar tudo. Dá para atar os sacos, dá para atar. Em vez disto, e isto, era isto. E isto dá um leitezinho, não é?
Isto é entrevista. E é o quê? Turvisco. Olha. Trovisco. Olha. Trovisco. Há quem diga turvisco e quem diga trovisco. É tru. Depende de quem diz. É tro. É aqui de Valverde. Sim, senhora. O senhor veio a todos os roteiros, não veio? Eu vi as moçadinhas para parar as eiras. E esta aqui? E essa é a mesma coisa, era para ganhar um. E esta é feita de quê? Essa é feita de giesta. Eu andei aqui a plantar os pinheiros e cheguei a ir vender peixe, e a minha mãe e a minha irmã, antes de vir para aqui. E nós tínhamos de começar aqui às 8. E como toda a gente sabe, era uma hora de caminho desde lá da nossa aldeia até aqui. Porque as pessoas estão isoladas e assim saem de casa, arranjam-se mais alguma coisa e convivem umas com as outras e ficamos com outros conhecimentos. Depois uma parte que eu gostei muito também foi a saber as árvores miológicas, que eu valorizo muito. Isso, e o Sandro deu lá umas aulas sobre isso e gostou. E gostei muito. E no roteiro, o senhor participou na organização do roteiro, nas decisões do que é que se ia ver, onde é que se parava, isso ou não? Sim, participei. O transporte normalmente era um burro. Está aqui o Chico veio aqui para nos exemplificar. E então o moleiro que ocorreava aqui o povo, a população de Valverde e os lugares envolventes. E então ia buscando os talegos do milho e do trigo, que depois de transformado distribuiu-os da mesma forma. O pagamento era sempre feito através do dinheiro, que era pouco, né? Era uma espécie de maquia, como hoje se faz na azeitona no Magara. Hoje são ruínas, transformam-nos aos nossos antepassados. Há bem pouco tempo, eu agora não sei mas os últimos boleiros daqui foram o Zé Boleiro, que morava em Mata do Rei, foram o Timonel Bento, morava ali embaixo, agora mora no cemitério, e era o Timonelico. O Manelico era proprietário deste. Até havia uma história que era assim. Ele ia ali ao pé da pedreira, as bandeirinhas e tal, e o timboleiro, o velho, o antecessor, chamava-o Gralha. E então há uma história que é assim, toda a gente chamava o Gralha, mas que quando as mulheres queriam um favorzinho do timboleiro, era o São Manel. O São Manel, que era para ele tentar fazer a farinha deles primeiro, dizia, ó São Manel, faça-me a mim, ó São Manel, faça-me a mim, e tal. E depois ele, no fim de voltar às costas, dizia assim, o São Manel faça-me a mim, o São Manel faça-me a mim. Volto nas costas, é o Gralha. Pio. Segundo uma lenda que existe, uma senhora do pé da pedreira, as pessoas vinham aqui e iam escavando a terra até aparecer pedras, depois tinham estes buracos, há cavarias aqui à volta, ali atrás há outra, havia a fonte do povo, mas esta era a principal e tinha um muro muito mais alto, só que depois com estas pedreiras e assim ficou e foi qualquer coisa recuperada. Quando era pequena vinha com a minha bisavó cá acima à serra, vinhamos escolher água, como o meu pai falou, ela tinha esse hábito e continua a ter enquanto pôde, e eu acompanhava-a sempre e havia peixinhos pequeninos e vi sempre, e até uma vez fomos a Fátima comprar um peixe que havia com água, suposta água de Fátima, e vinhamos aqui a encher porque era mais abençoada esta que a de Fátima.
E há ali rancho. Há ali rancho, muitas giras ali, dentro dali na água. Claro, muito, fardaram-se de cada coisa, exatamente. Ainda te lembro? Então, depois lembro. Na altura não havia telemóveis, ninguém sabia da gente, quando a gente chegava à casa. Na vez que era assim, aquele bocadinho ali, eles cultivavam. Ali é que Era ali naquela limpinha. Limpinha? Cristalina. A aguinha que era uma maravilha, agora já se quer não vem talvez há mais de 20 anos. A sério? Ah, pois, aqui, isto aqui tinha umas escadinhas, passei lá abaixo, a água. E agora há aqui umas partes em que nem há água, não é? Pois, essa aí devia-se ter rompido. Janeiro de 1922. É o primeiro livrinho de cada casa. Estás a ver? António Cadete. Neste momento sou da terceira geração aqui da casa, que já é centenária. Está muito rico. Andamos aqui um bocadinho. Não, a gente tomamos conta deles. Sim. Quando faziam essas saídas, eu dizia logo: quem tem botas é que vai. Portanto, esta expressão ficou conhecida quando alguém quer ir a um sítio que é um bocadinho inacessível, utiliza esta expressão. Num desses bailes, ele tinha uma nota de 20 escudos, que naquela altura correspondia ao ordenado, se calhar, do mês. E os colegas, como não tinham dinheiro, queriam que ele trocasse a nota para gastar em qualquer coisa. Ele dizia sempre: não posso trocar, tenho uma dívida no cadete, ele está lá esganado pela nota, não a posso trocar. Então, conta que numa certa altura ele veio cá para pagar a despesa e que a despesa era 19 escudos e 90 centavos. E eu disse: não pago, por causa de 19 escudos e 50 centavos não vou trocar a nota de 20. Portanto, ainda hoje, quando alguém não conta moedas para pagar uma despesa e as moedas não chegam, muitas pessoas utilizam esta expressão: tenho que fazer como o Cravitos, tenho que trocar a nota. Para vender o pão, aí mais um bocadinho. Olha, vem aí para fazer pão. Era com isto. Olha a forneira, olha a forneira. Está aqui. A forneira. Então, a forneira. Querem que eu acenda ao forno ou não querem? Não, é explicar. Ali aquele foi o meu pai que fez. Pôr a farinha no alguidar para fazer os flores da Páscoa. A amassar, a deixar levedar, a fazê-los, a enfeitá-los, a metê-los no forno, a ver se eles estavam queimados ou não os deixar queimar. Depois de ele estar quente, roda-se as brasas até à boca. Depois dá-se com o bardouro, não é um basculho, chama-se bardouro, que é isto aqui, foi feito hoje. Depois é varrido. E como ele não é liso o fundo, às vezes ficam não fica muito bem varrido. Depois, antes disso, tem que ser mexido. Eu mexo 3 vezes o forno. Enquanto está a aquecer, desculpem lá, eu mexo o forno 3 vezes, que é para o lastro do forno não ficar nem a queimar, nem pouco quente. Bom dia. Bom dia, aqui o restaurante São João. A gente cansada de ver. E assim não.
Os outros tudo da mesma cor. Aquele está a cantar. Cada uma. Também parecia. Sim, não. Fica dentro daquela água. Vivo em Valverde há 40 anos. Olha aqui, olha, o linho é lindo, o linho é amor, o linho floresce na paz do Senhor. Ó pastorinha querida, que anda no monte a fiar, fia, fia bem fininho, para as toalhas do altar. O linho é lindo, o linho é amor, o linho floresce na paz do Senhor. O linho é lindo. Esta é crojete grande. E esta é mais para decoração. Então. E esta é porqueira. É como? Porqueira. Porqueira. Essa é porqueira. E essa é para comer. É, comes tudo. O objetivo principal era o ponto de água e haver o ponto de água. A sua história vem derivado dos nossos antepassados precisarem de água para os seus animais, as suas lides diárias. E é por isso que estamos aqui hoje a encerrar também este projeto do Sem Memórias e Histórias. Já vou na terceira vez esta semana? Ó Virgínia, quem é que ensinou a fazer? Olha, foi Deus Nosso Senhor. Então e assim quem é que ensinou a fazer estes bolos? Olha, nós aprendemos com as pessoas mais velhas. Com a sua avó ou com a sua mãe? Com a minha mãe. Aprendemos a fazer. Eu chamo-nos aqui os bolos fritos, que é praticamente como se amassa o pão. O pão. Então isto é a massa do pão, mas depois... Não é bem a massa do pão, é amassado como a massa do pão. Então, mas o que é que tem? O que é que tem cá dentro? Leva farinha, ovos, a farinha, ovos, raspa de laranja, sumo de laranja, aguardente, vinho do Porto, um bocadinho de vinho do Porto, sal e um bocadinho de fermento. Depois amassa-se bem amassado. Como se fosse pão, não é? Com os punhos. Exato. Amassa-se bem amassado e esperamos que ele veda um bocadinho e depois vamos fermentinho. Quanto tempo é que ele demora a levedar? 2 horas. 2? Mais ou menos. E é a temperatura ambiente? Sim, ou... sim, é a temperatura ambiente. A música é uma cantigosa fixe, chama-se A do Burro, com a música do Maluco é Mentiroso. Tenho uma casa no campo, fechada a 7 trancas. Tenho lá dentro um burro que zurra como tu cantas. Tenho uma casa, tenho uma terra no campo, semeada de cevada. Anda cá, burrinha nova, para te meter ao barda. Tenho uma terra no campo, semeada de trigo. Anda cá, burrinho novo, para te meter estribos. Tenho uma casa no campo, semeada de centeio. Anda cá, burrinha nova, para te meter o freio. Sr. Fernando, muito obrigado de coração por este miminho que vocês nos deram. Pode ser um miminho para toda a gente, mas para mim é um presente valiosíssimo. Relativamente ao projeto, eu vou fazer o possível e o impossível que estiver ao nosso alcance, com todas as nossas capacidades, com todo o nosso empenho,
vamos tentar dar uma segunda fase a este projeto, porque todo o esforço, todo o empenho, toda a dedicação nossa e vossa, e desde já muito obrigado pela confiança que depositaram em nós desde a primeira hora, é um bem, é um património que não pode ficar só por 18 meses. Tema da marcha, a morteira namoradeira. Acho que elas espetáculo muito bem e merece uma salva de palmas. Acabámos por fazer teatro, participámos numas arruadas em Alcanedo, participámos numa pintura de uns murais, quer dizer, acabámos por ser um tipo de faz tudo que a malta gostou muito, não é? A malta bastante participativa, mesmo as senhoras. Aliás, nós éramos 3 homens ao meio de tanta mulher, não é? Quantas mulheres é que eram? As mulheres eram, 10 mulheres e 3 homens. Hoje andei a fazer pão para trazer, fiz uns doces. E acha que este projeto é bom para Valverde? Fiz os queijos, é assim. É bom? É. Porquê? As pessoas participam, as pessoas andam mais animadas e é contagiante. Isto é que é trabalhar, hein? Isto é que é trabalhar! Muito! Mais um beijinho. Olha que deu um beijinho. Eu tenho mais. Estou aqui porque eles também, os Valverde também lá foram ao nosso roteiro quando foi lá na nossa terra e a gente tem-nos acompanhado em todos os roteiros onde temos ido e temos gostado e isto tem sido muito bom. Eu acho que tem um impacto bom porque as pessoas comunicam umas com as outras e é uma coisa associada, a gente gostamos de conviver uns com os outros. Tenho 12 anos, moro em Alcanedo e sou nascida e criada em Alcanedo. E tu foste a todos os roteiros, não foste? Acho que sim. Então, e o que é que tu pensas sobre estes roteiros? Dá para conhecer certas culturas de cada aldeia. No de Valverde não conhecia o forno do pão, no Val da Trava não conhecia a caldeira, que é para tirar as pessoas de casa, para não estarem isoladas em casa, para terem entretém, para não parar a cabeça. A minha avó de Val da Trava ia para a escola todas as quartas-feiras, dizia: olha, está na hora, tenho de despachar para ir lá ao projeto. Depois, quando vinha, contava sempre o que fazia. Venho aqui ao roteiro de Valverde fazer o acompanhamento como os Valverde fizeram a nós no domingo passado. Isso foi importante, a troca entre terras? Muito importante, muito gratificante, muito gratificante. Esta marcha é cada nossas e barreirinhas com as casinhas tão belas, vai preparando as coisinhas para pôr cravos nas janelas. Olha a morteira que só quer é namorar, vem para a roda, escolhe um par. Esta marcha é cada nossas e barreirinhas com as casinhas tão belas, vai preparando as coisinhas para pôr cravos nas janelas.